digital. Mano, tá na rua, na cidade inteira, até na beira do Madeira. Wi-Fi maceta, é Brasil Digital. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população, conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Bom dia, Porto Velho, bom dia, Rondônia, bom dia, Brasil, bom dia a você que está conosco mais um sábado com o nosso Gospel News pelo nosso newsrondônia.com.br. É sempre maravilhoso, é sempre uma bênção de Deus estar aqui com você nessas manhãs, onde a gente tem a oportunidade de falar do reino de Deus, do que o Senhor faz na vida dos seus filhos, daqueles que Ele ama e fará na vida de você também. Vocês estão vendo aqui que hoje a nossa mesa está diferente do que foi apresentado durante a semana. O nosso querido amigo pastor Herbert teve um pequeno incidente, teve uma gripezinha e não pôde estar aqui conosco, né? A gente conversou, foi de manhã cedo, ele não estava muito bem. E aí foi preciso, né, pastor, o senhor descansar um pouquinho. Também teve uma semana longa de viagem, pastor, ele viajou demais, pregou esse Brasil todo. Mas Deus é maravilhoso. Ele apresentou para a gente quem? A pastora Jusce Barbosa, está aqui do nosso lado. A sua filha Érica Barbosa, que saiu daqui do programa 360 Graus agora há pouco e já ficou aqui com a gente. Sabe por quê, gente? Porque nosso Deus, ele sempre providencia todas as coisas, né, pastora? Deus é fiel. E essa manhã, eu tenho certeza absoluta que foi preparado pelo coração de Deus para mim e para a sua vida. Pastor Herbert, queria estar com o senhor aqui, mas eu tenho certeza que Deus foi que marcou com a pastora Jusce aqui essa manhã, viu? É Pastora Jusce, Érica Barbosa, seja bem-vinda aqui, pastora. Que o Senhor abençoe a sua vida. Érica, muito obrigado por ter continuado, que eu ainda quero que você fale algumas coisinhas que o tempo não deixou você falar no programa anterior. No finalzinho vamos falar. Pastora, seja bem-vinda. Obrigada, pastor. Prazer é meu estar aqui. Nós servimos um Deus de oportunidade. E essa oportunidade nós não podemos deixar passar. Amém? Eu sou a pastora Jusce. Eu sou a pastora presidente, pela infinita misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da primeira igreja pentecostal Caminhando com Cristo, onde nós temos culto quinta e domingo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos lá, com as portas abertas, dispostos a receber você, mulheres que se encaixam, que têm o mesmo perfil do meu chamado, porque eu tenho certeza que o meu chamado também se encaixa no teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos unir a nossa fé e trabalhar para que o Senhor venha cumprir e terminar a boa obra em nossas vidas. Amém? Amém, é verdade, pastor. Interessante. A senhora fala assim, presidente, pela graça do Senhor. Acho que todos os dias é pela graça do Senhor em nossas vidas. É uma luta diária, né? Érica, seja bem-vinda também ao Gospel News. É uma honra, é um prazer. Queridos, e nos bastidores eu falei assim, menina, eu estava te procurando para te trazer no Gospel News desde o ano passado. Aí os nossos colegas do programa anterior, o Elcio, me trouxe ela. Eu falei, agora já era, vai ficar.
Érica, seja bem-vinda no programa Gospel Muito News. obrigada, em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a oportunidade também de estar participando de mais um programa. Hoje está sendo um dia bem abençoado, a gente teve uma semana bem diferente, cheia de oportunidades, cheia de dinâmicas. E eu sempre falo para Deus que eu vou abraçar todas as oportunidades que Ele me entregar e eu vou honrar o nome dEle em todas elas. E eu quero aqui agradecer por essa oportunidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe esse programa em nome de Jesus. Aleluia. E eu creio que muitas pessoas vão ser tocadas através do que vai ser falado aqui. Eu sei que Deus está nesse lugar, eu sei que esse evento já aconteceu no coração de Deus e está sendo só materializado na terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Por isso, você que está aí nos assistindo, já aproveita, já vai compartilhando o programa, já vai comentando, deixando aí a sua mensagem. Você que está assistindo o programa pelo newstv.tv.br, que não tem como deixar mensagem lá pelo YouTube, já está aí o nosso WhatsApp, já fica à vontade, 99260-8840. Deixa aí a sua mensagem, que a gente já vai ler aqui também ao vivo. Aí pelo YouTube também, você já vai deixando. Compartilha, fala aí com todo mundo, porque eu tenho certeza que esse testemunho de hoje é abençoado. Aproveitando, falando de testemunho, pastora Gilce Barbosa. Quem é a Gilce Barbosa? Conte um pouquinho para nós a sua história. Eita Deus. Uma mulher que foi criada em um lar sem Deus. Sem Deus, sem ouvir falar de Deus, sem fé, sem crença, sem religião alguma. E aí fui vivendo na permissão de Deus, né? E casei, aquele casamento dos sonhos, aonde tinha vários projetos de envelhecer juntos. E quando, de repente, o meu casamento foi destruído por conta do adultério. E eu, que não queria Deus, que não gostava de ouvir falar de Deus, que quando passava por frente de igreja ou alguém cristão, eu tinha repulsa. E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, fui chamada através dessa grande dor, dessa grande tragédia que aconteceu, porque a minha família era estabilizada. Eu tinha uma família estruturada e, de repente, eu vi tudo se acabando, né? Eu estudava, eu fazia faculdade de nutrição, meu esposo trabalhava como marítimo, meu filho mais velho também tinha uma vida tranquila, estudando, fazendo curso. O outro, meu filho, que era especial, a gente estava também tudo tranquilo, com nossos confrontos, mas tranquilo. E aí, de repente, tudo aconteceu. E eu fui chamada, comecei a ir para a igreja, de repente aconteceu esse adultério, e eu me lancei nos pés do Senhor. Me lancei com a fé e a esperança que Deus iria restaurar o meu casamento. Eu vim com esse propósito. Mas eu não vim porque eu amava Deus sobre todas as coisas. Eu não vim porque eu tinha fé, porque eu não tinha fé alguma. Entende? Eu não vim por isso que hoje a gente ensina. Eu não vim. Eu vim por interesse na restauração do meu casamento. E assim eu fui ficando. Eu conto lá na igreja. Hoje eu amo Bíblia, porque eu ficava, Deus fala comigo. Deus fala comigo. Eu amo Bíblia. Por livre espontânea pressão. Fala comigo, fala Deus. Comigo, Deus. Mas Deus, ele tem a maneira dele de nos segurar, de chamar nossa atenção, de querer ser o primeiro, porque é isso que ele quer, ser o primeiro da minha vida e da tua vida. E aí ele foi chegando e fazendo morada no meu coração, na minha mente, nas minhas atitudes, no meu cotidiano. E aí eu comecei a buscar mais esse Deus, orar mais, jejuar mais, ler mais Bíblia. E fui crescendo em Deus. E ao mesmo tempo que eu fui avançando em Deus, Deus foi transformando a minha vida, meus pensamentos, meu coração. Só que aí, enquanto que a gente está ali na guerra, lutando para se limpar, porque uma mulher incrédula, uma mulher sem fé, de repente eu comecei a ter muita fé, a crer muito nesse Deus desconhecido. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo me contra-atacou com a Érica.
Colocou a Érica numa depressão, aonde eu sempre fui muito Pedro da vida, explosiva. Eu não tinha paciência. Bem-vindo ao clube, pastora. Isso não existe, tá? Isso é, né? Falar igual o povo fala, que isso não existe. E comecei a ter uns descontroles emocionais, mas eu fui em busca de recurso. E conversando com uma pessoa, conversando com outra, e as pessoas, ai, dá um animal para ela. Aí eu vou dar um gato. Ah, não, o gato solta muito pelo. Ah, então eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cachorro. Aí dei um cachorro para ela, uma pintezinha, e ela começou a se animar mais um pouco, mas não resolveu. A Érica já se mutilava. Aí, quando eu descobri que ela se mutilava nos braços, ela começou a se mutilar nas pernas. Porque nas pernas fica mais difícil da gente ver, usa calça, né? Aqui não, quando eu vi ela de manga comprida, eu já puxava e já via que ela estava mutilada. Eu saía para cantar, porque nessa época, quando Jesus me chamou, foi muito rápido. Comecei a pregar, comecei a cantar, muito rápido. E o louvor me ajudou. O louvor me ajudou. Eu entrava pro quarto, ligava a caixa e... para poder, porque o meu marido, ele foi morar com ela, com a amante. Ele não só me traiu, não. Ele foi morar com ela. Ela engravidou. Então, para mim, foi um turbilhão. E a Érica com depressão. A Érica tinha quantos anos nessa época, pastora? Começou com 10. 10 anos. Começou com 10 anos. E aí aquilo ali ia me desesperando. E eu ia louvar em consagração, em tarde da bênção, em vigília. E louva aqui, louva ali. Quando eu chegava em casa, tinha uma corda amarrada, tinha uma faca debaixo do travesseiro, tinha solda cáustica preparada. Tudo isso, coisa que ela não conta no testemunho dela, porque ela disse que é muito pesado. Mas eu vou contar no meu. É o seu. Porque eu vi isso. E eu me desesperava. Deus, me dá uma alternativa, porque não é possível que eu estou lá louvando, pregando, dizendo que existe vida e minha filha querendo morrer. E aí o Senhor falou assim, planta o louvor dentro dela. Planta o louvor dentro Planta o dela. louvor dentro dela. Coloca ela para louvar. E a primeira vez eu lembro que a Érica foi louvar na igreja, até no culto de criança, na Igreja Batista Pentecostal. Nesse tempo eu era obreira. Ela não queria louvar o culto de criança. E ela não queria louvar. Eu digo, você vai louvar. Hoje, se você não louvar, Pedro, né? O Pedro aí. Se você não louvar, você vai apanhar, mas você vai louvar. Foi com todo o amor assim, Érica? Foi, graças a Deus. E aí ela louvou, muito tímida, porque ela é assim, mas ela é muito tímida, e ela foi gostando. E como eu vi que ela gostou, aí eu comecei, louva tal hino, louva tal hino, louva tal hino, vamos cantar os hinos da harpa. E comecei a implantar. E as coisas foram mudando. Deus começou a trabalhar. Começou a ir mudando a situação. Exatamente. Aí, isso aí que eu tento ensinar. Muitas vezes falta nós, a gente, por que Deus que aconteceu? Pergunta, como que eu faço para sair dessa situação? Me ensina, me instrui, me ajuda, me dá uma alternativa, me dá uma saída. Ele tem a resposta para todas as perguntas. Eu estava desesperada, eu não tinha força nem para mim. E eu tinha que ter força para cuidar dela. Ela tinha que ter força para ela. E ela tinha que ter força para ela. Então, assim, a gente juntou as duas ali e a gente conseguiu vencer. Glória a Deus. E nisso eu comecei, nesse tempo, só um pouquinho. Não, pode ficar à vontade. Eu comecei a atender mulheres com o mesmo problema que eu. Problema de casamento. Adultério, brigas, desconforto, casamento. Mas a senhora era só membro da igreja. Só membra. E só Deus membra. começou a levar Isso. as situações para a senhora. Isso. Aí eu comecei a atender no sofá da minha sala, da minha casa. Comecei. Aí Deus, de repente, mandou ampliar, fiz uma varanda. Hoje nós derrubamos e hoje é uma igreja. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, pastor, o que eu entendi é que Deus já tinha um chamado à sua vida e a senhora não queria nem saber de Deus, na verdade. Eu né? tinha muito medo. A senhora já tinha até ouvido falar Sim. alguma coisa de igreja, mas a senhora, como a senhora falou no começo, não queria saber, não tinha vontade. Aí Deus preparou uma situação e às vezes, queridos, a situação dói, não dói, pastor? Dói. Às vezes a situação dói, mas Ele está sempre no controle. Ele está sempre no controle e eu entendo que quando Ele
permitiu que aquilo acontecesse na sua vida era para a senhora entender que a senhora ia ser um vaso na mão de Deus para que vidas, outras pessoas fossem curadas, transformadas. E aí, quando a senhora pensa que já está ruim, ainda veio a luta com a sua filha. A luta com ela. Que também é outra coisa que é terrível, terrível a gente ter problemas com os filhos. Ainda mais nesse sentido. E não adianta chegar para ela e falar, mas por que você fazia isso? Não adianta, não tem nem explicação. Porque além de ter sido uma guerra espiritual e uma guerra que Deus, de certa forma, até permitiu que acontecesse, para que a senhora fosse forjada, Sim. trabalhada pelo Espírito Santo, moldada, para que hoje a senhora muito. assumisse o ministério que Deus já tinha, como a Érica falou no começo, Deus já tinha preparado aquilo para a sua vida. Já tinha preparado. É porque a Érica, ela era a bebê do papai. A bebê do papai, ela com 9 anos, 10 anos, andava no tutunzinho do papai, a princesinha. Então, quando o pai foi, porque infelizmente os esposos, eles são assim, separa da mãe, esquece que tem filho. Infelizmente. E ele foi, quando ele foi de uma vez. Esqueceu da... E a Érica entrou em desespero. Ela não teve estrutura, né? Ela não teve estrutura psicológica para isso, para perder o pai. Porque não foi só eu que perdi o esposo, ela perdeu o pai. E assim, as nossas provas foram muito fortes, né? Foram muitas etapas. Nós temos testemunho para tudo. Nós temos testemunho para a roupa, nós temos testemunho para o sapato. Nós somos moldadas literalmente, sabe? A gente não pulou nenhuma etapa para valorizar o ovo, valorizar o arroz e feijão, valorizar a gota d'água, valorizar cada roupa, valorizar o sapato. Nós passamos muitas provas, todas com muita fé, sabe? Com muita perseverança. E todas elas, assim, eu era muito clara com o Senhor. Eu falava assim, pode quebrar, pode amassar, pode mesmo, e faça, e eu quero é melhorar. Começou, agora termina a obra. Eu sempre quis melhorar. Eu sempre orava falando assim, eu quero só uma oportunidade de ser melhor. Eu quero ser melhor. Porque era uma pessoa impulsiva, ninguém conversava, ninguém chegava perto, porque as pessoas... eu era arrogante, estúpida. E só a senhora tinha tudo razão. Isso. Só eu tinha razão, eu era dona do... Só eu sabia fazer. E aí Deus me quebrou totalmente. Hoje eu sei entrar e sei sair. Eu conheço um Deus justo, mas eu também conheço um Deus fiel. Ele transformou a minha vida, literalmente, da água para o vinho. Da água para o vinho. E eu só tenho a agradecer por tudo que ele tem feito e pelo que ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Aquela Jusce antes de Jesus e a Jusce de hoje, pastora Jusce. Isso. Então, tem como reconhecer, pastora? De forma alguma. De forma alguma, porque eu sempre ensino. Tem algumas pessoas que não entendem a maneira que Deus trabalha na minha vida, a maneira que Deus me chamou. Eu sempre, gente, o pensamento. É o pensamento. Eu tenho que mudar o pensamento. Porque não adianta eu mudar só a fala. É muito fácil aprender a falar. Bonito, pregar. É só ler, né? É a fala, é o andar, mas o pensamento tem muito. Esse pensamento, porque a Bíblia diz, se pensou, pecou. Então, assim, eu ensino, gente, olha o pensamento. Precisa a renovação de mente, né? A renovação, porque o inimigo, ele é muito estrategista, entende? Muito estrategista, então a gente tem que pensar com a mente de Cristo. Como é que Cristo ia pensar numa situação dessa? Eu vou pensar também, porque eu sou imagem e semelhança dele. Então, é assim que a gente tem que se comportar. Muitas vezes o velho homem quer vir e a gente já começa a repreender no nome de Jesus. Aleluia. Pastor, deixa eu só ler um pouquinho aqui. Leia. Porque a gente tem aqui pastor Aurimácio da Mafave, pastor Márcio da Belém, pastora Josiane da Igreja Quadrangular, Rosalda e a Liliane são da Assembleia de Deus Missão. Tem mais gente aqui. João Ribeiro, de João Pessoa, na Paraíba. Cláudio Pereira, lá do Ulisses. Quem mais está aqui? Joquebed, não conta, tu é minha esposa. Conta assim. Conta assim. Né?
Estão aqui nos acompanhando, estão mandando mensagem pelo WhatsApp, né? Aqui pelo programa também, pelo YouTube também tem bastante mensagem, mas essa eu não vou ler não, que daqui a pouco a Geisa vai colocar aí. E tem muita mensagem mesmo, gente. A Geisa vai já colocar ali na tela, já está colocando. Já está colocando ali na tela. Gente, eu preciso mudar meu óculos. Pastor Lázaro, bom dia, meu pastor. Deus abençoe vocês aí. Essa minha produtora era demais, gente, vocês não viram. Eu reclamei aqui do vídeo, ela colocou o telão aqui na minha frente, virado. Eu amo esse programa, gente. Vamos lá. A Assembleia de Deus Belém. Bom dia, Deus vos abençoe, pastor Arley. Amém, pastor Márcio, Deus abençoe o senhor. Você ouviu o que Deus faz? O programa hoje totalmente diferente. Claudemir Pereira, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Claudemir é meu sogro, tá aí ligado no programa. Márcio Júnior, bom dia, paz do Senhor. Márcio Júnior aqui, amém, Márcio. Um abraço, meu querido, Deus abençoe. Glória a Deus. Tem mais gente com a gente? Pastor Márcio Simão, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Pastor Márcio Simão, amém. Louvado seja Deus pela sua vida, sua família. Como é o nome? Martiliana Ferreira dos Santos. Ligadinha no programa. Eita, glória a Deus, Martiliana. Minha cunhada do meu coração. Oh, glória a Deus. Louva para nós, Érica. Já, irmã, já. A gente vai para o intervalo já aqui. Na volta eu quero ouvir mesmo ela. Se ela lembra qual foi o primeiro hino que a mãe dela fez ela cantar por livre e espontânea pressão. Eita, glória a Deus. Queridos, muito obrigado você que está aí nos acompanhando. Continua enviando mensagem, continua compartilhando aí o programa. A gente vai para o intervalo aqui rapidinho, 30 segundos. É só molhar aqui a garganta com essa água maravilhosa, mina linda. E já a gente volta. Com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Mina Linda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Mina Linda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Mina Linda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Mina Linda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH. Já estamos de volta. Viu como foi rapidinho? Só para molhar a garganta com a Mina Linda, a nossa água maravilhosa. Glória a Deus. Queridos, continuando essa conversa, nós vamos ouvir aqui ainda a Érica cantando, claro, mas a pastora ainda vai continuar falando um pouquinho. E como que veio esse chamado pastoral, pastora? Olha, eu atendia mulheres na minha casa, né? Então, assim, eu atendia, no início era 20, 18, 15 mulheres por dia. Nossa! E aí começou a dar certo, todas com problemas de restauração de casamento, e a gente ia ajudando uma, restaurou, e ajudando outra. Sempre trabalhei muito com fechamento de brecha. Ah, mas você é casada no civil? Não, vamos casar. É batizada? Não, vamos batizar. Ceia? Não, então vai ter que começar a ceiar, sabe? Participa da escola dominical? Não, então tem que começar. Sempre trabalhei com fechamento de brecha. E todas de uma determinada denominação, trabalhando de acordo com a visão deles lá. Então, assim, como foi dando certo, eu acredito que quando Deus ele acha, ele acha mesmo, ele entra fazendo da maneira dele. E aí o Senhor ele começou a falar que ele ia expandir.
e que ele queria algo diferente, né? E ele começou a me dar visão do nome da igreja, visão do slogan da igreja, visão do versículo. E eu, como eu fui muito de oração, sempre gostei de orar, eu fazia prova de Deus. Eu falava, então se o senhor quer, então... Aí eu falava dentro da minha cabeça, tal dia, eu em vez de eu ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. E aí no dia do meu aniversário eu ganhei um púlpito e ganhei 20 cadeiras. Então assim... Um aniversário de uma pessoa normal, você não ganha um púlpito e 20 cadeiras. É Deus né? literalmente confirmando. Então, Deus confirmando, né? E eu fiz, no dia desse meu aniversário, eu fiz um culto de ação de graça e tinha uma pastora lá, ela falou assim, Deus quer algo contigo e é lá na frente. Aí a gente fez a varanda com 3 meses, se eu não me engano, que estava já fazendo tarde da bênção. Deus também usou um pastor, também fiz muita prova com Deus, sabe? Não fui ungida aleatória de qualquer jeito, por qualquer pessoa, né? Como as pessoas falam, intitulam. Não existe pastora na Bíblia, foi ungida porque ela quis. Não, foi tudo orado, tudo confirmado e reconfirmado. Então, assim, quando eu fui ungida, foi tudo certinho e Deus desceu o óleo pastoral. E eu não me acovardei nem um minuto. Medo tenho até hoje, mas não é o medo que me para. Não, porque a perseguição aumentou depois do óleo, Sim. As afrontas também, e eu tive que me lançar mais nos pés do Senhor, né? Porque, infelizmente, a gente fala que é um leão por dia, né? São os seres humanos que são os leões, né? E a gente tem são aí mais ferozes. desbravado mesmo. E estamos aí, pela infinita misericórdia do nosso Senhor. E a senhora falando assim, eu fico imaginando a luta que a senhora passa primeiro por ser mulher, pastora, e o ministério que a senhora começou sozinha. Quando a senhora começou a falar, eu lembrei da história da Igreja do Evangelho Quadrangular, que a história da Igreja do Evangelho Quadrangular também iniciou numa situação parecida com a sua história. A pastora Aimee Semper McPherson, em 1949, ela começa um trabalho assim também, e ninguém dava muito crédito, não queria, porque era mulher. A senhora imagina, em 1949, o preconceito que ela passava. E Deus foi dando a visão, e Deus deu para ela a visão, Deus deu para ela os versículos, deu para ela símbolo. Assim, toda a história da Igreja do Evangelho Quadrangular é muito bonita, dentro da história da sua fundadora, da Aimee Semper McPherson. É muito lindo, mas é uma história de muita luta. Ela foi acusada de adultério, acusada de várias situações difíceis, mas como Deus era com ela, assim como é com a senhora, o Ministério do Evangelho Quadrangular hoje está em mais de 180 países. Essa é a promessa. Nada obsta do seu ministério chegar a 180 países, pastor. Essa é a promessa. Só porque a senhora ouviu e aceitou e teve coragem de continuar e cumprir o chamado que Deus fez. Lá no começo da sua vida, foi difícil. Parecia que nem ia aguentar, parecia que não ia suportar. Mas Deus literalmente fala assim, eis que estou contigo, mulher. Fique firme. Estou contigo todos os dias até a consumação. E aí ele vem e vai lhe capacitando dia a dia e vai lhe provando e vai lhe dando as respostas. Não tem como a senhora falar assim, não, esse Deus que eu não acreditava, que eu não queria nada com ele, não tem como não querer. Não tem como não querer. Hoje a gente sente, ouve. Ele é a razão do meu viver. Ele é tudo. E nós estamos lá na frente dessa obra. Eu sou a presidente, a vice-presidente, diaconisa Gislaine Dias, né? E a Érica Barbosa. No final, ela está conosco. Começou nós 3. A Érica sempre ali comigo. Não queria muito cantar o zindarpa, não queria limpar a varanda, não queria arrumar as cadeiras, né? Porque ainda estava na época da rebeldia ainda, né? Do confronto aí da depressão, sabe? Da depressão. Mas hoje é sonoplasta, hoje é a cooperadora Érica Barbosa. E estamos vencendo, nós vamos vencendo, dia após dia, vai caminhando e ele vai alimentando. E vai crescendo cada dia mais e mais em nome de Jesus. A Érica, então, venceu a depressão, venceu a luta. Através do louvor. Do louvor. E aí a senhora pega e pede para ela cantar um louvor lá para os irmãos. Como é que foi, Érica, essa história? Conta para nós, eu quero ouvir tecinho. Ai, gente, ela pediu para mim cantar. Pedir? Obriguei. Pediu, na verdade ela passou
praticamente uma semana inteira falando, Eric, ensaia alguma coisa para apresentar no culto das crianças. E ela falou, mas todo mundo vai apresentar alguma coisa, todo mundo vai cantar, ter oportunidade, eu quero que você também tenha. Aí eu, não, mãe, não quero não. Dei até a opinião de uma palavra, não quero não, mãe. E ela apresentou, Fica Tranquilo, da Antônia Gomes. E eu, tá bom. Aí naquela época eu não tinha celular, né? Não tinha essa questão de ver letra no celular. Ela falou, tu não consegue decorar a letra? Escreve a letra todinha num papel e leva lá pra frente contigo. Nossa, que Deus. Fui, cantei olhando pra baixo. E eu cantando e falando, meu Deus, eu não quero cantar. Meu pai amado, eu não quero cantar assim. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E eu dava uma olhadinha assim, aí eu baixava a cabeça de novo. Meu Deus, tem muita gente. E aquele desespero, porque eu sempre fui muito tímida e tive muita vergonha. Hoje, é porque eu gosto de falar mesmo, eu sou mais da fala, mas quando eu perco a vergonha, eu costumo falar bastante, mas até eu perder a vergonha, fica aquele monte de coisa na minha cabeça. Meu Deus, o que eu tô fazendo, o que eu vou falar, como é que eu vou gesticular. Mas foi bem tranquilo. Deixa eu te falar, até hoje eu me pergunto o que eu tô fazendo aqui. Porque eu também tenho vontade de sair correndo toda vez que o programa começa. Eric, qual foi a música? A gente quer ouvir. Foi essa da Antônia Gomes. Eu vou cantar só o refrão dela. Sim. Fica tranquilo, eu estou providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. Tem sorriso te esperando quando o dia raiar. E essa foi a letra que mais mexeu comigo. Mexeu comigo e tem uma parte que eu cantei com a voz embargada. Eu vou cantar só esse pedacinho aqui, rapidinho. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem seu tempo de espera, mas Deus já providenciou pra essa guerra. E começa a cantar, ficar tranquilo. E ali eu comecei a me tranquilizar, porque eu falei, já que Deus está falando para me cantar, fica tranquilo, que Ele já providenciou um sorriso, que Ele já providenciou um amanhecer novo, eu vou ficar tranquila. E eu sempre escutava esse hino dentro do meu quarto, nos momentos que eu mais sentia saudade da presença do meu pai. E eu começava a chorar e eu dizia, Senhor, Tu sabe o quanto eu queria meu pai aqui. E eu pedia para Deus para Ele me curar, para Ele tirar aquela dor que eu sentia pela ausência do meu pai e preencher aquele vazio e que Ele viesse preencher com algo. E Ele preencheu com a presença dEle, com o amor dEle, que foi a cura. O próprio Pai dos céus, né? O próprio Pai dos céus. Eu fiquei ouvindo você cantando, Eric, e a letra literalmente tem muito a ver com a história da tua mãe. Literalmente, não foi à toa que foi assim, tem a ver. E já dá para ver que tu se emociona mesmo, só aqui. Já se emociona mesmo, porque tem muito a ver com a história da sua mãe, consequentemente com a história de vocês. A história de vocês duas, do ministério de vocês. E eu fiquei aqui já, só de ouvir, eu já fiquei impactado, de entender isso. E eu percebo e vejo que, só um minutinho, tem mais mensagem aqui. Meu Deus, tem muita mensagem. Gente do céu, tem muita mensagem. Espera aí, gente. Glória a Deus. Então eu percebo assim que, literalmente, pastora e Eric, é um chamado direto do trono de Deus. O teu chamado. Meu Deus, até para você estar aqui hoje, é providência de Deus. Como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Como eu falei no começo, eu já vinha desde o ano passado querendo conversar e trazer a Eric para a gente falar um pouquinho da história dela, só de te acompanhar por algumas redes sociais, vendo ali teus clipes. Eu falei, rapaz, essa menina tem um negócio aí, quero levar, quero conhecer essa história, né? E aí, de repente, eu chego, vocês estão aqui sentados, próprio para falar essa história, essa luta da senhora, pastora. Mas Deus, Ele está sempre com vocês. Mas é gratificante. Eu falo, a caminhada é árdua, mas ela é gratificante. Mas a vitória é certa. Deixa eu só falar aqui da Anne. A Anne, lá do Ulisses Guimarães, também está acompanhando a gente. Ela contribui muito lá no projeto Zion. É um projeto social que tem lá no Ulisses Guimarães, né, Anne? Lá com o Rodrigo Reis, colega meu de trabalho também, que está à frente. Eles ali ajudam muito, muita família ali, muito trabalho social lindo, e que tem já saído ali campeões aqui de Rondônia e Brasil afora, de judô, jiu-jitsu, essas situações assim. Anne, um abraço para você, para todo mundo contigo aí, em nome de Jesus.
Temos aqui Ricardo Machado também acompanhando. Menorelli Meno também. Mauri Lúcia, pastora Mauri Lúcia. Pedro Correia. Eita, gente. Eduarda Santos. Levi Moraes, é lá da Assembleia de Deus, lá do setor 8, lá da Zona Sul. Gente, eu fiquei, agora estou impactado porque pastor Márcio Simão também, na Mafaveluim, ligado no programa. Gente, tem muita gente mesmo acompanhando, estou muito grato a Deus pela vida de vocês. José Fiel. Pastor, o programa está terminando, mas eu preciso que a senhora faça o seguinte, traga uma mensagem de reflexão, Sim. deixe o seu endereço certinho, horário de culto. O seu telefone já está ali, já vamos colocar no ar, porque a gente precisa falar alguma coisa sobre patrocínio, sobre incentivo. Porque hoje é tão difícil isso, né pastora? Né, Érica? Muito difícil. E a gente tem tantos dons maravilhosos aqui no nosso estado, na nossa cidade. Está aqui do meu lado essa voz assim abençoada e que ecoa a presença de Deus. Então eu quero que vocês fiquem à vontade, esse finalzinho do programa é com vocês, eu quero só ouvir. Tá bom. Vou deixar uma palavra que ela se encontra em Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em algumas versões tem se frustrar. Então aqui foi quando Jó passou por todas as provações permitidas por Deus. Foi Deus quem permitiu que tudo aquilo acontecesse. Ele perdeu filho, ele perdeu bens, ele perdeu a sua saúde e ele se encontrava no pó e na cinza. Mas o propósito de Deus não foi perdido. Por quê? O que Deus queria? Que Jó reconhecesse que ele era a majestade santa. Que Deus queria que Jó reconhecesse que Deus é que tinha no controle todo o propósito, todo o projeto, todo o plano de Deus. E Jó também reconheceu que ninguém podia frustrar o que Deus tinha planejado para a vida da Érica, para a vida do pastor e para a vida aí de todos. Então ninguém fica nesse versículo, ninguém pode frustrar o que Deus tem para mim e para a tua vida. Só abre a mente, amplia a visão, busca o reino de todo o teu coração, as primeiras coisas, tá? Para que o Senhor possa ver que você não está com o coração voltado em coisas ou em pessoas, mas sim no reino do céu. Que o nosso alvo tem que ser hoje e sempre o céu. E lá nesse céu só entra com santidade, com purificação, sem noda, sem mágoa, sem mácula. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aumenta a fé, em nome de Jesus, e busca mais esse Deus grandão, vai buscando intimidade, que intimidade gera identidade. Amém? Aleluia. Pastor, endereço, horários, telefone de contato. Glória a Deus. O nosso endereço é na Rua Henrique Valente, número 2552, bairro Três Marias. O nome da igreja é a Primeira Igreja Pentecostal Caminhando com Cristo. Fica ali próximo a Benedito Inocêncio, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos culto, quinta-feira, inicia às 19h30 e domingo, todos os domingos, 18h30. Amém? Será uma bênção receber a todos vocês lá. E o número para contato, de agendar a cantora Érica, é o 6999496002, tá? Ela canta em igreja, casamento, batizado, aniversário, amém? E nós estamos no aguardo de proposta de patrocínio. Você faz a sua proposta e a gente divulga no meu Instagram, divulga nas minhas redes sociais. Se acaso eu for para um evento com o patrocínio que você nos proporcionou, eu deixo marcado lá embaixo, deixo marcado nas fotos também. Já aconteceu várias vezes de eu usar o look que a pessoa me proporcionou usar no evento e eu deixar marcado na minha publicação e depois uma outra igreja, por exemplo, lojas que fazem fardamentos de igreja, a pessoa estava lá na minha publicação, poxa, de onde é essa roupa? E eu indiquei o lugar onde que eu
usei a roupa e a pessoa fez o fardamento da igreja. Então, a gente sempre... Você está me ajudando e eu acabo ajudando outras pessoas através da sua proposta de patrocínio. Aleluia. E esse número aí, queridos, é da pastora. Então, se você também quer entrar em contato com ela, ofertar no ministério dela, e eu vou falar para vocês. Nós já falamos aqui em programas anteriores sobre a importância do ofertar no reino de Deus. Você não oferta na vida simplesmente de uma pessoa. Você não vai estar ofertando, abençoando só a vida da Érica. Você vai estar ofertando, você vai estar abençoando, você vai estar patrocinando o reino de Deus. Porque quando uma voz dessa ecoa uma mensagem, um hino, um cântico dos céus, vidas são tocadas, vidas são curadas, são transformadas, são salvas. Quer um exemplo maior? A própria vida dela, como nós vimos aqui. Ela foi resgatada no meio dos louvores, não foi, pastora? Sim. A própria pastora cantava e o ministério dela faz isso. Então, aproveita a oportunidade, já você gravou o número aí, já fala com a pastora, já conversa, já chama a Érica para cantar, já leva um patrocínio, já abençoa esse ministério que eu tenho certeza que você vai ser recompensado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de finalizar o programa, eu quero deixar um banner rapidinho aqui. A Geisa vai colocar para nós. Hoje tem um culto inaugural da Assembleia de Deus Belém, pastor Márcio Rogério. Hoje, dia 27, sábado, às 19 horas, lá na rua Humaitá, no bairro Teixeirão, entre a Avenida Vieira Caula e a Avenida Calama. Queridos, é mais uma igreja do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Belém. Pastor Márcio Rogério recebeu um desafio muito grande, pastora, que foi assumir esse ministério aqui no estado de Rondônia. E ele vem fazendo esse trabalho. Meu Deus, eu acompanhei ele de perto, né? A gente está lá hoje, como eu falei para vocês, a gente está lá hoje somando com ele, está no ministério com ele. Estivemos lá quinta-feira pregando. Vamos pregar amanhã também, pela graça e misericórdia do Senhor. A vontade de sair correndo também, viu, Érica? Toda vez. Mas o Senhor, ele tem um chamado na nossa vida e a gente precisa cumprir. Você tem um chamado, querido, você tem que cumprir. Sua mãe nem se fala. Quantas vidas têm sido transformadas pelo ministério, pelo chamado e testemunho da senhora, pastora. Assim, o pastor Márcio, ele já veio aqui. Olha, ele já contou aqui cada história, cada testemunho. Só tem ideia... Cortaram o cabo de freio do carro dele para ele provocar um acidente, porque odiavam o crente lá onde ele estava. E Deus providenciou o carro dele subindo e descendo ladeiras e não aconteceu nada, para a honra e glória do Senhor. Só Deus, hein? Só Deus. Queridos, o programa está acabando, mas o Samuel acabou de entrar no estúdio. Daqui uns dias ele vai vir aqui na frente, o Samuelzinho. Não, gente, você então, voltando aqui para o recado do pastor Márcio. Hoje, às 19 horas, Rua Humaitá, número 9271, bairro Teixeirão, entre a Vieira Caula e a Avenida Calama. Pastor Marcos Rogério, vai estar lá também a Cristina Silva e a Bruna Lima. Lá estarão lá louvando ao Senhor também, em nome de Jesus. Pastora Jússi Barbosa, cantora, louvadora, abençoadora, ungida do Senhor, Érica Barbosa. Deus abençoe vocês grandemente, esse ministério da senhora, o seu ministério. Eu tenho certeza que não é por acaso. Deus, ele providenciou desde o iniciozinho, né? A palavra fala lá no livro de Efésios, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Está em Efésios 1:4, se eu não me engano. Para sermos eleitos nele e para levarmos o evangelho dele. Você foi escolhida antes da fundação do mundo para louvar e adorar o Senhor. A senhora foi escolhida antes da fundação do mundo para ajudar a curar e fortalecer essas mulheres que a senhora ajuda. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para isso. Verdade. Você que está aí também tem um chamado de Deus. Nunca esqueça. Nunca esqueça que Jesus te ama e quer transformar a sua vida. Se você ainda não tem Jesus, procure uma igreja próxima da sua casa. Procure o Senhor. Entregue sua vida a Cristo. Ele é o único que pode nos dar força, nos ajudar a suportar as lutas e as guerras. E não são poucas. Se você passa hoje por depressão, olha só a história dessa menina. Os louvores do Senhor a resgatou. Busque o Senhor. Só Ele pode transformar a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo sábado. Amém. Tchau. Tchau. Deus abençoe.